o pastor Mário já deu um pouco de uma introdução, então muitos de nós conhecemos esta passagem, mas eu quero só enfatizar certos pontos. Mas antes disso, quem está aqui pela primeira vez? Quem está aqui pela primeira vez? Primeira vez? Ok, está ali uma pessoa. Mais alguém que está aqui pela primeira vez? Ok, queremos só dar o bem-vindo. Deus abençoe, obrigado por estar aqui. Ok, 1 de Reis 17. Os irmãos e as irmãs podem... Eu só quero mais ou menos explicar. Os irmãos estão todos lá? Não sei se está aqui. Versículo 8. Sei que a Marisa está à espera do versículo, mas eu pensava que ela estava no mesmo espírito, mas ela hoje... Ok, versículo 8. Ok, então, os irmãos sabem que a palavra de Deus diz que, e a razão que eu quero falar esta palavra, eu gosto de estar aqui mais perto, então não ficam com receio, não é? Eu às vezes gosto de estar aqui porque é mais perto, não é? Ali parece que eu não consigo ver. Mas os irmãos sabem que, qual era o profeta que estava aqui nesta passagem? Elias. Os irmãos sabem que Elias recebeu da parte de Deus uma profecia e ele disse que por quantos anos? 3 anos e meio não havia chuva. Quantas pessoas aqui já passaram por uma seca? Uma seca no sentido, quantos anos? Meses, foi meses. Ok, 1983. Onde é que foi? Foi aqui. Ok, então, quem é que sabe, por exemplo, a gente há pouco, para aqueles que sabem, acho que foi o ano passado, no Cabo estavam a passar por uma situação que havia falta de água, não é? Quando não há água, obviamente não pode semear, não pode... Há muitas coisas que acontecem quando não há água. E eu quero dizer que às vezes, quando Deus dá uma profecia, até o próprio profeta que recebeu essa profecia, ele sofreu por causa dessa profecia. Não foi? Elias, naquele tempo, e isto é uma coisa que é muito difícil às vezes. Às vezes a gente, não sei se já aconteceu com os irmãos, quando a gente tem fé que Deus quer curar, eu estava a falar com uma pessoa ontem, e essa pessoa disse, bem, eu comecei e disse a Deus, usa-me para orar para outros, para eles serem curados. Então essa pessoa foi e orou por uma pessoa que estava doente, que estava a ter uma certa doença. E quando a pessoa orou, depois de orar, começou a sentir os sintomas da outra pessoa. Então disse, mas porquê que eu orei para essa pessoa agora eu estou a ficar doente? Então às vezes quando Deus dá uma palavra a nós, a gente fica com receio, porque quando a gente fala, às vezes nós próprios podemos sofrer por causa dessa palavra. Na minha vida eu comecei a buscar a face de Deus e a dizer, Senhor, usa-me, eu quero ser curado. E a minha sogra está aqui, ela pode testificar disso, que eu por um tempo eu não conseguia andar. Não sei se os irmãos lembram-se, talvez não lembram-se, mas o pastor Maio talvez. E eu dizia, eu não sei o que é que eu tenho, e era deste lado, não sei o que é que eu tenho. Mas nesse mês eu comecei a estudar passagens sobre cura. Passagens sobre cura. E quando comecei a estudar, fiquei doente. Fui ao médico, fui ao especialista, até fui a um médico que ele, vamos lá dizer, profissional em doenças de desporto, não é? Quando alguém cai, parte da perna ou estica isto, e ele dizia, eu não consigo ver nada. Eu disse, mas como é que é? É impossível, se eu estou doente. Eu não consigo andar. Fui receber massagens e mais outras coisas, nada. Eu continuei a ler a Bíblia e a estudar e a declarar a palavra de Deus. Os irmãos sabem que quando a gente tem fé na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que esta palavra é viva.
Isto não é um livro como outro livro. Quando a gente crê e tem fé nesta palavra, e esta palavra é interessante, é tão viva que nós podemos estar no mesmo prédio, mas essa palavra fala algo diferente. Há 3 pessoas que podem estar uma ao lado da outra. Mas quando eu falo, pode dizer uma coisa a esta irmã, esta, isso quer dizer que tem vida. Não é uma palavra morta. Então, Elias profetizou que por 3 anos e meio, a gente pode ler até no livro de Tiago 5:16, parece que ele disse que não vai haver. Então ele sofreu, e a palavra de Deus diz que ele estava num lugar, ao pé de um rio, a gente pode ler nos primeiros versículos desse capítulo, ele estava lá, e nesse rio o que é que estava a acontecer? Deus disse a ele para ele ficar lá, e quando ele ficasse lá, ele ia beber água e ia receber comida. Como é que ele ia receber comida? Um corvo. Não sei se a Marisa pode pôr aqui uma fotografia de um corvo. A crow. Quem aqui é que gosta de um corvo? Um corvo. Quem é que gosta? Ok? Alguém que já tem lá em casa e não é? Uma gaiola e gosta de fazer festinhas. Então é uma coisa, é um animal selvagem e ele vai buscar comida até às vezes de coisas que morrem. Ele vai lá e traz essa comida. Então, há vários, não é? Há uns que têm o peito branco, depende. Lá na minha casa onde eu estou, agora já tenho lá um casal e eles estão lá, sabem porquê? Porque os carros vão por cima das pombas. Na rua tem muitas pombas e quando o carro vai por cima, eles estão lá à espera que sabem que é comida, é takeaway, não é? Podem levar aquilo para casa. Então, eu não sei, mas se o irmão estivesse lá sentado, a irmã, e vinha um corvo e trazia, e a Bíblia diz que ele recebia o quê? Bife. Não diz. Carne. Então, quando há um tempo de seca, não é, irmão Manuel, eu sei que tu vais ao restaurante e gostas, quando não há dinheiro, comprar um prego ou um bife não é uma coisa que a pessoa devia fazer, porque custa muito dinheiro. Imagine Deus a falar com um corvo e a dizer, vai pescar um bife para aquele profeta. Então ele talvez estava ali à espera no restaurante, quando eles iam dar o prego aqui ao irmão, o corvo voava, agarrava no prego do irmão e ia levar ao profeta. Não sei como é que aconteceu. Mas os irmãos sabem que hoje em dia, no mundo que a gente está a viver, eu quero dar umas notícias. Isto não vai ficar melhor. Vou dizer outra vez. Isto não vai ficar melhor. E a minha pergunta é esta. Só quando Jesus voltar, mas até lá, isto não vai ficar melhor. E a minha pergunta é, se nós estivermos neste mundo e houver falta de dinheiro, e houver falta de comida, e talvez há aqui irmãos e irmãs, quantas viúvas é que nós temos aqui? Posso ver? Eu não vou... Quantas viúvas? Okay? Podem levantar um bocadinho mais alto, só para todos verem. Ok, obrigado. Então, porquê é que a gente, normalmente, naquele tempo, hoje em dia já é diferente, porquê é que a gente casava-se? A gente casava-se porque os nossos pais diziam, olha, aquele é um homem, ele tem um bom trabalho, não é? Tu gostas dele, casa com ele, para também tu teres algo para viver. E naqueles dias, normalmente, as mulheres ficavam em casa, não era assim? Hoje em dia, eu sei que já mudou, já talvez não é da mesma maneira, mas... Então, nós, como mulheres, eu estou a usar isso, estávamos dependentes desse homem, não era? Nós estávamos, eu estou a falar nós, eu não sou viúva, não é? Mas nós dependíamos daquela pessoa.
E agora, por favor, não estou a dizer isto para magoar as irmãs, mas agora que talvez essa pessoa faleceu, a gente está agora noutra dinâmica, que já não temos essa pessoa que talvez tinha forças para trabalhar, e agora a gente está dependente de quem? Talvez foi algo que essa pessoa investiu, mas agora a minha pergunta é, se esse investimento e esse dinheiro desaparecesse, e não é só para as viúvas, mas para todos nós, em quem é que nós íamos depender? Bem, agora eu posso dizer Deus, eu não estou a falar contra o que o irmão disse. Mas imagina agora esta viúva, e eu quero só, talvez, explicar isto. Pastor Mário, podes só vir aqui, se faz favor, só para me ajudar. Eu quero só, rapidamente... O pastor Mário falou, e como eu disse, eu estava assim um bocado preocupado se ele ia roubar aquilo que eu queria dizer. Mas ele não é ladrão, não roubou. Eu quero só dar uma ideia. Depois, quando eu estiver aqui ocupado, é só para segurar. Mas imaginem, irmãos e irmãs, se isto, eu não sei quanto é que aquela mulher tinha. Conseguem ver ali atrás? O irmão consegue ver? Tem este pedaço. E depois, isto é um óleo que tinha lá em casa. Não sei se isto é peixe. Eu não gosto de peixe, mas em todo o caso. Ela tinha só este óleo. Não sei se era assim. Mas eu quero... Às vezes a gente pensa, como crentes, a gente não imagina que aquela pessoa também sofre como nós sofremos. Só porque está na Bíblia não quer dizer... Imagina agora, se... Eu vou pedir àquela irmã para vir com a sua filha. Pode só vir aqui, irmã? Só rapidamente, só quero usar... Não, é irmã? Sim, é irmã. Eu só quero usar isto como exemplo. Se a irmã tivesse só esta farinha e este óleo, e o profeta aqui, Mário... E há outra coisa que ele não mencionou, e graças a Deus, faltava água. Nós não sabemos quanta água havia naquela cidade. Então, ela foi, imagine esta irmã a ir buscar paus, e ela, na mente dela, não sei se a criança estava com ela, ela estava a apanhar aquilo, pensando, isto é a última vez que eu vou comer. E ela até disse ao profeta, eu e o meu filho vamos morrer. E ela semeou aquela semente e disse, eu e o meu filho vamos morrer. Irmãos, nós, desculpe lá, é só uns momentos, a irmã pode estar em pé? Ok. Nós, às vezes, quando nós falamos coisas e dizemos, este país não vale nada, isto vai ir para os ladrões. Irmãos, temos de ter cuidado com aquilo que falamos. Porque o que a gente semeia, vamos colher. Às vezes a gente, sem querer, fala coisas, mas quando aquilo está no nosso coração, imagina aquela mulher, ela disse ao profeta, isto vai ser a última coisa que eu vou comer, e depois morremos. E como ela falou aquela palavra, a gente vimos, os irmãos podem ver, que aquela criança realmente, mais à frente, morreu. Agora, eu vou perguntar à irmã, se a irmã soubesse que era a última, e agora não quero que a irmã seja espiritual, não é? Se fosse a última coisa que a irmã ia comer, o último bolo, será que a irmã ia querer compartilhar com um profeta que ela nem conhecia aquele homem? Porque sabia que a sua filha ia morrer. Será que podia fazer isso? É difícil. Porque ela está em primeiro lugar. Ok, obrigado, podem sentar. Então imagina essa viúva a pensar, se eu, porque o profeta veio e ele disse que Deus disse. Se os irmãos forem ver aí na Bíblia, eu só quero
alertar a uma coisa. Versículo Versículo 9, alguém pode ler? Versículo 9. Obrigado, pastor Mário. Queres assentar um pouco? Não, eu ainda preciso, só para fazer. Mas podes assentar. Vais tocar? Ok, obrigado. Diz ali: levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu, a uma mulher viúva ali, que E eu quero dizer aqui às irmãs viúvas que Deus até tem um lugar para as pessoas viúvas. A irmã nunca sabe, o irmão nunca sabe que Deus pode usar assim até na sua situação difícil. Às vezes a gente pensa, mas quem sou eu? Eu só sou um viúvo, eu só sou uma viúva. Irmãos, esta mulher não conhecia o profeta, nem sabia quem ele era. Mas Deus, sem ela saber, já estava a preparar o coração dela. E nesta manhã, como a gente tem falado nesta promessa de fé, nós temos que dizer: Senhor, fala ao meu coração. Sabem porquê? Porque nós, no tempo quando a gente tem, a gente vimos ali aquela igreja, alguns talvez viram lá na beira, quando a gente tinha como igreja, a gente semeou para construir aquela igreja. Os irmãos e as irmãs semearam. E a gente ajudou aquele povo. Quem é que ia dizer que ia vir um ciclone e destruir aquilo tudo? Quem sabia? Alguém sabia? Mas quando nós tomamos o passo e quando a gente tem, no tempo quando a gente tem, quando a gente semeia, a palavra de Deus diz que a gente vai colher. Aquele, quando chegou aos talentos, houve um que recebeu um talento, e o que é que ele fez? Ele escondeu. E disse: eu não vou fazer nada com isto porque eu tenho medo do meu mestre. E o que é que aconteceu? Quando ele escondeu, o mestre deu o talento dele àquele que deu 5. Que foi multiplicado para 10, porque ele deu, ele investiu. E às vezes, quando a gente começa a olhar para o país, a gente pensa: se eu guardar isto, eu vou precisar amanhã. Não, como crentes, a gente tem que dizer: o meu Deus, que é o Deus do impossível, que era o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele vai providenciar. O pastor Mário parece que tem mais junção aqui, porque não sei se os irmãos ali ouviram, só ouvi tu a dizer amém e uma ou duas pessoas ali. Irmãos, é muito fácil quando eu tenho, e o que a gente quer ensinar através desta promessa de fé, quando nós não temos, será que nós confiamos que Deus pode providenciar? Esta promessa de fé é para exercer os nossos músculos de fé e dizer: Senhor, os irmãos sabem que houve um ano, que a gente também faz parte disto, houve um ano que Deus falou a mim e à minha esposa e disse que a gente tinha que dar 1.500 rands por mês. A gente não tinha 1.500 rands. Mas por 6 meses, Deus providenciou através de casamentos. Eu nunca fiz tantos casamentos em 6 meses. Fiz casamentos e funerais e as pessoas vinham e abençoavam, mas aquele dinheiro foi exatamente o dinheiro que nós precisávamos para a promessa de fé. Não tínhamos. Mas Deus providenciou. E é importante que nós, como crentes, eu vou dar este aviso no sentido de que nós vamos chegar, e alguns até estamos a chegar, a um ponto que o salário não chega para o mês. Quantos irmãos sabem aqui que a gente até põe o dinheiro no banco e o próprio banco rouba o nosso dinheiro? A gente põe dinheiro e eles levam o nosso dinheiro e dizem: não, tu puseste dinheiro no meu banco, agora tens de pagar. E pagamos impostos e pagamos isto. Por fim, o dinheiro que é nosso, eles estão a usar o nosso dinheiro para eles ficarem ricos e a gente está a perder. Eu quero dizer que Deus é que falou. Quando nós dermos este envelope e escrevermos aqui o que temos que escrever, vamos deixar que Deus fale. Não vamos só dar assim como quem está a dar um farrapo e dizer: isto outra vez. Não.
Sabem porque é que a gente está a fazer isto? Porque nós temos que começar a exercer a nossa fé. Porque vai chegar um tempo, e eu não estou a ser o profeta Mardoqueu, mas eu estou a dizer que vai chegar um tempo que nós temos que confiar em Deus. Nós vimos que na África do Sul agora a recessão está a chegar e parece que as pessoas não estão a investir, estão com receio, estão com medo. Mas irmãos, imaginem agora, podes vir aqui, pastor Mário, desculpe. Imaginem agora, e eu vou usar isto só para... Aquela mulher, na mente dela, quando ela estava a fazer e pôs um bocadinho... E ela pôs um bocadinho de óleo, eu não vou pôr tudo, senão a minha esposa... Não sei se ela vai fazer um bolo para mim hoje, não sei, mas... Imagina esta mulher agora, ela a pôr o óleo... E ela, naquele momento, olhar para isto, enquanto ela estava a fazer, na mente dela a dizer, isto é a última vez que eu vou fazer isto. E ela começou ali a mexer naquilo, a fazer, e talvez até as lágrimas a cair dos olhos dela para dentro daquela coisa que ela estava a usar. E a dizer, eu vou morrer. E agora este homem que está aqui pede-me para eu dar aquilo que é meu. Mas realmente quem é que providenciou aquilo para ela naquele tempo? Foi Deus. Imagine a maneira que ela estava a se sentir. E normalmente quando a gente faz bolos, não é, irmã Ribeiro? A gente está feliz, não é? Porque a gente também vai comer, não é? E vai ser uma coisa doce. Não é? A Elizabeth ontem estava aqui a fazer farturas que estavam muito boas. E eu a cheirar aquilo, a fazer e a pensar, estava numa expectativa. Será que nós, quando aquela mulher estava a fazer aquilo, acham, irmãos, que ela tinha expectativa? Ou acham que ela chegou a um ponto a pensar, eu aqui a fazer o último bolo que vou fazer, e ainda tenho que partilhar com alguém, e eu vou morrer, hoje vou morrer. Acham que essa mulher estava-se a sentir bem, encorajada, mas sabem o que é que aconteceu? Naquele momento, a fé dela cresceu de tal maneira que ela disse, se Deus falou, lembram-se que Deus falou com ela, mas ela não estava a par até que o profeta confirmou. Então, quando os irmãos dão, tem que ser confirmação no seu espírito. Vou dizer que quando nós estamos a semear, pode ser que amanhã nós vamos necessitar daquilo que nós semeamos. E aí vamos colher. Isso é o que é a fé. E nós não estamos a fazer isto porque não temos outra coisa para fazer. É para nós todos como crentes. Porque amanhã a gente vê no livro de Atos que as pessoas vendiam para ajudar os outros. Porque os crentes queriam ajudar uns aos outros. Nós vimos e temos no nosso meio até irmãs viúvas que hoje em dia estão a sofrer, porque tudo está a subir. A comida, a gasolina, tudo, a eletricidade, os rates em Texas. A gente, aquela propriedade ali que nós temos grande, quando a gente começamos aqui, era mais ou menos 200 rands os rates em Texas. Hoje está em 1.200 rands. Aquilo não tem nada, está vazio, tem só relva. Então, aquilo que a pessoa tinha ontem, já não está a dar para hoje. Eu só quero lavar aqui as mãos para o pastor Mário não ficar cansado. Obrigado, irmão. Então, eu quero perguntar aos irmãos, será que esta mulher, como o pastor Mário perguntou, será que ela estava a sofrer? Será que ela não estava a pensar? E às vezes... O importante quando nós estamos a ser desafiados por Deus é nós olharmos para o racional e dizer, não, eu sei que quando eu estou doente, que parece que eu vou morrer com esta doença, mas a palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu estou a sentir a dor, eu estou a ver que eu estou muito doente. Eu estou a ver que talvez eu vou pagar um preço, mas eu confio em Deus, que Deus vai usar isto. Quantos irmãos é que estiveram aqui quando aquela irmã falou, e ela falou um pouco mais, mas
a falar sobre aquelas crianças que os pais recebem coisas do governo e os pais tomam esse dinheiro e vão comprar drogas e os filhos nem podem ir para a escola. Quantos irmãos estavam aqui para ouvir isso? Os irmãos sabem que aqueles miúdos, sabem o que é que eles fazem? A gente comprou roupa nova, eles disseram a nós, uma criança de 7 ou 8 anos disseram assim: podem guardar aqui na escola a minha roupa porque a minha mãe vai vender. E eu quero deixar aqui porque quando esta estiver estragada, eu posso vir pôr aquela roupa. Nós não sabemos o que é que está a passar lá fora, que uma criança de 7 anos está a dar comida a uma irmã dele que tem 3 meses e outro que tem... Ele é que está a fazer a comida porque os pais estão drogados e não se importam com aquelas crianças. E a gente os irmãos sabem que a gente pertence no 5% dos ricos aqui do mundo. Eles dizem que aquelas pessoas que têm um telhado sobre a cabeça, têm água a correr quando vão a uma torneira, pertencem aos ricos do mundo. 5%. O resto não tem. Talvez certas coisas que a gente tem. E aquela mulher semeou. E sabem que a palavra de Deus diz que depois de um tempo, e aqueles que estudam a Bíblia dizem que foi uns 6 meses, quando Elias saiu daquela área e os corvos estavam a dar comida, e ele foi ter com a mulher. Foi mais ou menos 6 meses que ele estava ali, Deus a providenciar. Imaginem-se como é que Elias sentiu-se e ter com uma mulher, e ele disse: mulher, dá-me beber, dá-me de comer. E ela diz: mas eu sou viúva. E o marido dela tinha morrido há pouco. Como é que ele, como profeta, ele dizia: mas Deus está confuso. Eu agora estou aqui com uma mulher que nem é rica, não tem nada, e eu estou a perguntar a ela para me dar, se ela nem tem. E às vezes a gente olha para nós, mas sabem que às vezes as viúvas, e há pessoas que têm necessidade, que têm mais fé do que aqueles que têm. Porque têm aprendido a confiar em Deus. Não no homem. Muitas vezes a gente confia nos nossos esposos, ou seja o que for. Eu lembro naquele tempo quando a gente estava em La Rochelle e havia irmãs que os maridos não deixavam elas ir à igreja e elas confiavam em Deus para poderem dar o dízimo, porque o marido não deixava. As irmãs lembram-se disso? Mas Deus providenciava. E eu nesta manhã quero perguntar: quantos de nós confiamos em Deus? Eu só quero dar 2 ou 3 versículos para terminar. E depois eu vou pedir ao pastor Mário para vir aqui para estarmos juntos neste sentido. Romanos 8:28 diz o quê? Diz: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Será que a gente às vezes passa por doenças e sofrimento? Não é que Deus é um Deus de doenças e sofrimento, mas porque Deus quer nos preparar para coisas que estão no dia da manhã. Os israelitas estavam por 430 anos mais ou menos a ser escravos. Imaginam os músculos que eles tinham e a resistência. E eles precisavam daquilo porque eles foram para o deserto por 40 anos. Se eles não tivessem aquela resistência, eles morriam logo. Mas por 400 anos e tal, eles foram preparados. Salmo 37, versículo 25. Salmo 37. Davi diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Só ouvi um amém. Quantos irmãos podem dizer: eu era moço ou moça e agora sou velho, mas nunca fui desamparado por Deus. E Deus sempre providenciou para a minha família. Filipenses 4:19, que a gente conhecemos: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória
Os irmãos sabem porque é que Paulo disse isso, e os irmãos podem ir ler em casa. Porque esta igreja de Filipenses era a única igreja, e ele disse que eu sei que vocês não tinham, mas vocês ajudaram no ministério. E por isso eu posso declarar este versículo sobre a vossa vida. O meu Deus vai suprir todas as vossas necessidades. E o meu desafio nesta manhã é, irmãos e irmãs, nós temos que começar a meditar em palavras de Deus sobre o que Deus quer suprir, porque a gente vai ter necessidade. As coisas não vão ficar melhor, e eu não estou a ser pessimista, é uma realidade. Mas nós, como crentes, temos que confiar que Deus, como com Elias, Deus trouxe os corvos, Deus trouxe uma viúva, e Deus depois usou ele. E às vezes sabem que a própria coisa que a gente tem fé naquilo e a gente semeamos, Deus, não sei porquê, mas aquela criança morreu. E às vezes aquilo que a gente recebemos, Deus quer que a gente dá para trás. Abraão teve que dar Isaac, mas quando ele deu, a bênção de Deus veio sobre ele. A fé dele já estava noutro nível. E eu quero encorajar os irmãos e as irmãs. Pastor Mário, pode só vir aqui. Só para a gente. Eu quero encorajar, irmãos, não vamos deixar o sistema deste mundo roubar aquilo que Deus quer fazer. Nós, os nossos irmãos que estão em Moçambique, as crianças que estão ali, que precisam, que a gente pode ajudar, porque talvez temos. Não vamos estar a pensar, se eu guardar. Não, irmãos, o banco pode vir amanhã, o banco na África do Sul, em Portugal, e pode fechar e dizer, a gente estamos numa crise. E o que é que a gente pode fazer? Se há crise. Então, os irmãos que receberam isto, quem é que recebeu o envelope? Posso ver? Podem levantar assim o envelope? Quem é que não recebeu? Quem não recebeu? Quem não recebeu? Ok. Os irmãos podem só dar o envelope português. E depois a gente vai. Aqueles que não receberam, por favor, levantar a mão para o irmão ver. Ok. O irmão Horácio vai dar. Tem ali uma irmã. Ok. Mais uma vez só levantam. O irmão ainda não viu. Tem ali a irmã Tavares, tem aqui algumas pessoas. Okay, o irmão está ali daquele lado. Okay, as irmãs podem pôr, depois eu peço para... Depois aqui à frente tem algumas irmãs, podem levantar as mãos agora, que não receberam o envelope. Então, quando receberem esse envelope, os irmãos podem ver aí, tem um bloco que diz trabalho missionário, e depois desenvolvimento de crianças. E depois diz, Deus capacita-me para a minha fé ajudar e evangelizar e contribuindo para o projeto de missões da Nova Vida. Ok? Então, os irmãos vão indicar na presença de Deus, e do lado direito diz, se quiser dar mensal ou só uma vez. Então, eu sinto da parte de Deus que só vou dar 100 rands, é só isso que eu posso dar uma vez. Se há uma quantia, os irmãos estão a ver aí no lado direito, tem quantias várias, mas não é essa quantia, tem ali um espaço em cima que pode escrever a sua quantia. E depois, se quiser, só para manter esse compromisso, pode só pôr o primeiro nome e o número de telefone. A gente não vai telefonar, como diz aí, não vamos falar consigo, mas isto é só para nós manter essa promessa. E depois por dentro tem um cartão, isso é para guardar na Bíblia, para relembrar, e depois em baixo diz, minha promessa de fé. Podem escrever aí a sua quantia, e quando abrirem a Bíblia podem usar isto e dizer, Senhor, ajuda-me para conseguir tomar um passo de fé. Eu posso não ter, mas eu sei que tu vais providenciar. Então, nós vamos tomar só um momento. Marisa, is there pens up there or not? No pens there. Então,
O pastor Mário vai orar e vai talvez esclarecer 1 ou 2 pontos sobre esta situação e esta promessa. Eu peço desculpa se isto está um bocadinho torto, mas foi os jovens que eu pedi para eles fazerem. E eles às vezes estão com a cabeça no ar e a tesoura não corta como devia cortar, não é? Então, mas isto é uma coisa que nós, como esta mulher, nós podemos estar a dizer, mas eu não tenho. A gente até tem aqui algumas pessoas que precisam da nossa ajuda. Se há irmãs viúvas que têm necessidades, por favor, venham ter connosco, ou com o pastor Mário, ou com a Carmen, para a gente saber, porque se a gente não sabe, a gente não pode ajudar. A palavra de Deus diz que para a igreja ter sucesso, temos que ajudar as viúvas e os órfãos, ou os viúvos, não é? Então, se houver pessoas com necessidade, e não é, eu peço para não estar encanhados e pensar, bem, eu não posso, eu tenho vergonha, não. Vamos vir ter com os líderes para a gente saber, para preparar talvez um pacote com açúcar, com milho, ou qualquer coisa, ou seja o que for, que a gente puder. O pastor Mário vai orar no sentido, como ele já também começou essa palavra, e talvez vai esclarecer alguns pontos sobre esta coisa, e depois vamos orar para sentir da parte de Deus qual é o passo de fé que a gente tem que tomar neste sentido. E depois, os irmãos vão deixar o envelope hoje, não é para levar para casa, deixar o envelope hoje e ficam com o cartão na Bíblia. Os irmãos estão a perceber? Ok? Sim, mas se tiverem a quantia e se puderem dar hoje, podem dar, não é? Mas há pessoas que talvez querem preencher e têm que ir para casa ou fazer uma transferência ou querem trazer para a semana. Obrigado por essa pergunta. Ok? Estão a perceber? Então, ou podem pôr essa quantia já, começar agora, ou podem ir para casa e trazer para a semana, mas fizeram um compromisso perante Deus, não é perante nós, e dizem, Senhor, eu quero confiar, eu quero exercer a minha fé. Seja o que for, o que Deus, ou é mensal ou uma vez. Fale com o seu esposo, orem juntos neste momento e vamos tomar esse passo. Também só para lembrar que esta promessa de fé não tem nada a ver com os dízimos e ofertas normais. Aquilo que você dá como oferta e dízimo não tem nada a ver com promessas de fé, neste sentido de não é tudo igual. Não, promessa de fé é aquilo que você promete a Deus. Dízimos e ofertas é aquilo que regularmente a palavra do Senhor diz para nós trazermos à casa do Senhor, não é? Então nós vamos orar. Antes de você preencher, vamos só orar e vamos só dizer, Senhor amado, Tu conheces as necessidades todas. Tu conheces os corações, Tu conheces onde é que é mais preciso. Nós, Senhor, só vemos aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas Tu conheces tudo, Senhor, as necessidades aqui da igreja, dos irmãos, das irmãs, Senhor. Tu conheces a quem precisa, Senhor, e no seu coração clama por ajuda, Senhor. Tu conheces, meu Senhor. Por isso é que nós estamos tomando este passo de fé, Senhor, para que haja bênção na vida das pessoas, Senhor. Para que haja, Senhor, um desencadear da Tua graça, do Teu favor, a mostrar-se na vida das pessoas, meu Senhor. E meu Deus e meu Pai, aquilo que já decidiu no seu coração, ó Senhor, abençoa de uma maneira maravilhosa, Senhor. Meu Deus e meu Pai, às vezes nós precisamos ir para casa e perguntar ao Senhor, até, Senhor, o que é que eu vou dar? Quanto é que eu vou dar? Até sentir uma paz no coração. Ajuda-nos a não fazer as coisas a correr, mas a fazer as coisas, Senhor, pensando em Ti, para ser dirigidos por Ti, pelo Teu Espírito Santo. E meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos encoraja, Senhor. Como aquela viúva que só tinha aquilo, nada mais. Mas ela semeou e foi abençoada. Tu és o Deus, Senhor, daquele tempo. Tu és o mesmo Deus de hoje, meu Senhor. Se Tu providenciavas naquele tempo, Tu providencias para hoje, meu Senhor. Por isso, Senhor, nós só colocamos, Senhor, esta situação diante de Ti. Senhor amado,
Nós não podemos fazer nada às escondidas. Nós não podemos fazer nada com segundas intenções. Não podemos, Senhor. Mas, Senhor, nós somos claros, Senhor. Queremos o teu povo abençoado, Senhor. Amen. Queremos o teu povo feliz, meu Senhor. Com um sorriso nos lábios, Senhor. Com louvor na sua boca e no seu coração. Por tu seres um Deus que cumpre a tua palavra na vida dos teus filhos, meu Senhor. Meu Deus e meu Pai, fala a cada coração. Para que nós possamos fazer a tua vontade. E não a vontade do homem. Jesus. Muito obrigado, meu Senhor. Nós pedimos e agradecemos isto. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Pai, nós também pedimos por o pastor Marilton e a sua esposa. Sim, meu Senhor. Na viagem que eles estão a fazer e também o irmão do pastor Marilton. Sim, meu Senhor. Cobre-os. Pai, daquilo que a gente estamos a ouvir, até já morreram 176 pessoas com cólera, Senhor, porque não há água limpa. E Pai, ajuda-nos que nós possamos contribuir, Senhor, para poder, um por um, ajudar aquelas pessoas que estão em necessidade na área da beira. Amém, Senhor. Protege eles e traz-nos em bem, Senhor, que eles não possam ser afetados por coisa alguma, Senhor. Sim, meu Deus. Tua mão possa estar sobre eles e que eles possam voltar, Senhor, com notícias daquilo, os milagres que tu estás a fazer, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, o nosso desejo é que Deus possa pôr uma quantia e para aqueles que sentiram, às vezes a gente quando vai para casa esquece, é por isso que a gente diz, vamos fazer agora, vamos, mas se não quiserem fazer, é consigo e trazer para a semana, orar juntos como casal. Mas se alguém quer preencher agora e não tem caneta, pode levantar a mão para a gente Dá uma caneta. dar uma caneta para agora, antes da gente terminar. Se alguém precisa de caneta, alguém precisa? Ok. Ali uma. Não sei se esta está a escrever. Desculpe lá, irmão. Também não foi anunciado aqui, não sei porquê, mas nós vamos ter reunião de oração na quinta-feira. Continua a nossa reunião de oração às 10h30, ok? Só para saberem, venham, vamos orar, irmãos. É muito importante nós virmos orar. Amém? Então vamos só ficar de pé para terminarmos o nosso culto. Deus amado, Tu és o Deus das bênçãos, Senhor. Tu és o Deus que salvas, Tu és o Deus que curas, Tu és o Deus que libertas, Tu és o Deus que abençoas, Senhor. E nós, Senhor, suplicamos em o nome de Jesus que esta bênção recaia sobre os Teus filhos e as Tuas filhas. Em o nome de Jesus. Meu Senhor, agora que o nosso culto é terminado, leva-nos com a Tua paz, com a Tua graça. E que esta palavra faça eco nos nossos corações, Senhor. Porque a palavra diz que o justo viverá da fé. Todos os motivos, todos os dias, nós temos que viver pela fé, em tomar decisões, ir por aqui, fazer isto ou aquilo. É pela fé, Senhor, porque nós não sabemos o dia de amanhã, mas Tu sabes e nós confiamos em Ti. Despede-nos, pois, com a Tua graça, com o Teu amor e com a Tua presença nas nossas vidas. Em o nome de Jesus. E todos dizem? Amém. Se vocês preencheram, na saída, podem dar os envelopes ao irmão Horácio, por favor. Aqueles que preencheram já, podem dar ao nosso irmão Horácio, ele está ali à espera. Se você ainda não preencheu e prefere levar para casa e trazer no próximo domingo, muito obrigado também por isso. Amém.